mais um diário de RPG com a leitura e comentários de O Legado, RPG de PH Autarquia. Eu, enfim, terminei a parte do capítulo de cenário, de descrição do cenário, e passei por um ponto bem interessante, que é a magia e o mundo. Basicamente, essa seção do capítulo comenta que a magia está presente entre os herdeiros. Aí você se pergunta, peraí, Raga, mas os herdeiros não são seres sobrenaturais que despertaram para poder enfrentar os seres da adversária, que são seres malignos e tudo mais? Sim e não. Contudo, esse despertar não quer dizer que a pessoa que despertou o herdeiro vai ser usuário de magia. A magia está ali, ela pode ser usada. E aí, algumas dessas pessoas, não só os herdeiros, mas também os sonâmbulos, que são aqueles que perceberam que há magia, há um sobrenatural em volta, mas não conseguiram despertar como os herdeiros. E aí, essas pessoas conseguem também manipular a energia. Então, a energia está no ambiente, as pessoas conseguem usar. E aí, nesse contexto, começaram a usar a magia como fonte de energia para fazer funcionar máquinas. E aí é que eu achei interessante, que surgiu a tecnomancia, que é a combinação da energia mágica, da magia, acoplada à tecnologia. Ou seja, a tecnologia funciona através da energia mágica como fonte de energia. E aí máquinas como essa, por exemplo, conseguem ser utilizadas no cenário. Fala-se aqui, inclusive, avanços tecnológicos na medicina, na construção, graças à energia mágica como fonte de energia. Eu achei interessante esse tipo de abordagem no cenário, misturando esse contexto do sobrenatural, do mágico, do incrível, a componentes tecnológicos se baseando na energia. Isso não é novo, já vi outros cenários que eu não estou conseguindo lembrar, não só no RPG, mas no entretenimento, filme, anime, que consegue fazer esse atrelamento da energia mágica como fonte de energia para equipamentos. Mas vendo isso acoplado aqui, sendo utilizado de forma bem legal no legado, deu um tom a mais, uma diversão a mais ao jogo. Então, bem legal. Finalizou aqui o capítulo de cenário de uma forma bem interessante. E por aqui encerro e até a próxima. Falou! Salve pessoal, cá estou em mais um diário de RPG e dou continuidade à leitura de O Legado RPG de PH Autarquia. Hoje estou iniciando o capítulo 3, que trabalha com a questão dos personagens. Aí perpassei aqui pela parte mais geral, descritiva geral, de criação de personagens, e já aqui no início ele já aponta meio que 5 passos de criação de personagem. No primeiro passo você define uma história, uma história do personagem antes dele chegar a se tornar um herdeiro. No segundo passo ele chega a pensar na ancestralidade, numa casta para o seu personagem. No terceiro passo se define a roda da vida, que distribui os pontos que você pode colocar em atributos, características, perícias, poderes, entre outras coisas. O passo 4 são os detalhes finais da ficha, colocando bônus e outras coisas mais. E o quinto é determinar dinheiro, compra de equipamentos, dentre outras coisas. Então, a criação de personagem e um legado segue esses 5 passos. E aqui eu vou meio que destacar 3 coisas bem interessantes na criação. O primeiro, conceito. Segundo, ancestralidade. E o terceiro, castas. Conceito é basicamente o que o personagem é. Por exemplo, ele coloca aqui, por exemplo, um médico caridoso. Ou no modelo de criação de personagem, ele colocou aqui estudante. O nome do personagem modelo aqui é Lucas e ele é um estudante esperto. Então, está aí definido o conceito. Aí, avançando para a ancestralidade, colocou aqui que o Lucas ele é descendente, é um filho de um arcanjo, de um anjo, melhor dizendo, de um anjo. E aí, por consequência, ele é da ancestralidade angelical. E, caso vocês tenham dúvida, tem os seguintes ancestralidades: angelical, demoníaca, draconiana, elemental, feral e humana. Ou seja, tem aí o que, por exemplo, no D&D chamam lá de raça, mas aqui, de uma forma melhor,
chama de ancestralidade. E aí, passando para as castas, é como se fosse uma classe. E aqui tem disponível Artífex, Caçador, Gladius, Mago, Notívago, Ocultista, Profeta e Rider. E aí, lembra que eu falei do Lucas, que era o personagem de criação? Aqui é dito no exemplo que o Lucas tem um avô que um tempo atrás foi um caçador. E aí o Lucas meio que resolveu seguir os caminhos do seu avô, também se tornando um caçador. Então tá aí, nesse primeiro momento já define conceito, ancestralidade e castas para o seu personagem. Bem rápido, bem simples, bem tranquilo. Mas claro que lá para frente a gente vai ver melhor o que são essas ancestralidades e essas castas. Falou! Vamos a mais um diário de RPG, aqui dando continuidade à leitura de O Legado RPG do PH Autarquia, pela Craftando Jogos. Eu ainda estou perpassando pelo capítulo de personagens, só que agora eu cheguei na parte das ancestralidades, que basicamente é a descendência que os personagens jogáveis têm dentro de O Legado. Basicamente são 5 ancestralidades, e cada ancestralidade define pelo menos 5 características importantes do personagem, a saber, a primeira, que é a chama da vida e espírito, que é uma característica importante para a definição de características do personagem. Aí a segunda é o aumento de atributo e perícias, que pode variar de uma ancestralidade para outra. Tem o benefício de ancestralidades, alguns benefícios que a ancestralidade promove para o personagem. Tem também complicações, assim como traz benefícios, tem algumas complicações, e traz consigo também linhagens. Cada ancestralidade tem 3 linhagens. Aí você vai poder escolher qual da linhagem se encaixa melhor com o seu personagem. E aí as ancestralidades disponíveis em Um Legado são os angelicais, aqui ó, os angelicais, que naturalmente estão ligados com anjos. Tem a ancestralidade demoníaca, que também naturalmente tem a ver com ancestralidade com demônios. Tem ancestralidade draconiana, que sim, tem a ver com dragões. Tem a ancestralidade elemental, aqui é um pouco diferente das demais. Enquanto que draconiana, celestial e demoníaca tem a ver com algum momento estes seres terem tido relacionamentos com mortais e ter descendentes, os elementais têm a ver com uma relação com espíritos. Algum mortal teve contato com o espírito e essa essência do espírito ficou no mortal, levando consigo e passando para os seus descendentes. Aí tem o feral, que tem a ver mais com uma questão de maldição e perpassa pelos seus ancestrais. E por fim, a humana, que não tende a ser tão imputado como os outros, mas tem esse perfil de ancestralidade em Um Legado. Então tá aí as 6 ancestralidades jogáveis de personagens de O Legado RPG.